Eu sou o Fábio Dutra do Carelli, sou juiz federal da Terceira Vara Federal Civil de Porto Alegre e vice-diretor do Foro da Seção Judiciária no biênio 2023-2025 e fui também vice-diretor no biênio anterior, né, de 2021 a 2023. Não sei se algum órgão, talvez instituição militar, alguma coisa, tivesse alguma espécie de planejamento para situações assim de catástrofe climática, mas nós, até onde eu conheço, absolutamente não tínhamos nada previsto, nada de protocolo de pensamento, né, vinculado especificamente com a emergência climática, né. Tinha para outras situações de emergência, para isso, principalmente o pessoal da segurança, né, o pessoal do nosso núcleo de segurança e transporte, o GES, colaborou muito por ter o know-how dessas situações emergenciais, mas vinculado muito mais com segurança em si, ou segurança patrimonial, do que com a nossa situação específica. O que nos agrava, talvez, no judiciário, essa ausência de planejamento, talvez, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né, infelizmente, mas é a questão de nós termos mandatos, né, então a gente fica 2 anos, os gestores passam 2 anos ocupando o local e os gestores em si trocam, né? Claro, a equipe, e que é o fundamental, e é quem toca efetivamente as coisas administrativas, a equipe se mantém, tem todo o histórico de atuação, mas num certo modo, em algum momento, eles dependem da decisão do gestor, e às vezes se o gestor não tem uma ideia anterior de como funcionou, do que acontecia, pode causar uma série de embaraços. Tomara que para o futuro a gente consiga ter isso mais perenizado, essa memória, né, institucionalizada, para o pessoal saber o que aconteceu efetivamente. O que eu me lembrei basicamente do que aconteceu? Eu estava tentando me lembrar, fazer um roteiro do que na memória dos dias, assim. Então eu me lembro de quando começou a chuva, né, 28 de abril, me lembro de 1º de maio, porque é aniversário da minha filha, me lembro que eu passei em casa uma chuva horrorosa, uma chuvarada louca, e eu pensando, isso tudo está refletindo, já está lá no Vale do Taquari, como é que vai reproduzir, e sempre confiante, não, nós vamos conseguir, vai ficar só na região do Vale do Taquari, Porto Alegre não vai ser afetada, tanto que na quinta-feira a gente veio para o prédio ainda, na sexta-feira a gente ainda veio para o prédio, dia 13 eu estava por aqui de manhã, acho que eu fui o último carro a sair, que eu me lembro que da doutora Carla me ligar, o pessoal da segurança me ligou para evacuar o prédio, eu disse, não, vou sair, 14 horas eu estou saindo, não se preocupem, se acontecer algo antes me avisa, mas eu estou aqui às 14 eu saio. Eu me lembro da doutora Carla me ligar lá de baixo para perguntar se eu não tinha recebido o chamado ou se eu ia deixar o carro. Eu disse, não, estou desligando tudo, estou apagando tudo, porque eu não sei quando eu volto, e estamos indo embora do prédio. E dali em diante foi aquele longo período. A gente passou com toda a chuva do dia 1º em diante, basicamente, né? Mas aquela primeira semana, acho que para mim, eu não vejo outro termo que não infernal, foi infernal em termos de gestão, porque não se tinha nada, nós não tínhamos sistema, se desligou os sistemas de uma forma até abrupta, não teve planejamento, foi feito do jeito que dava para fazer na hora e como tinha que se fazer. Nós não tínhamos sistemas de processo eletrônico, não tínhamos sistemas de processo administrativo, nós não tínhamos e-mail operando, nós não tinha nada. Né? Nós simplesmente parece que a gente foi abduzido assim, para um outro patamar, para uma outra existência, porque simplesmente nada funcionava. E muita insegurança e muita demanda externa, mas mais até interna. Né? Todo mundo querendo saber como é que ia fazer, como é que ia atuar, como é que não ia atuar, e principalmente pela questão do desconhecido, né? Ninguém sabia como ia acontecer, quando ia parar, ninguém tinha ideia, eu tinha noção. Acho que talvez até hoje, por isso é importante esse trabalho de vocês, acho que até hoje muitos sequer têm noção do que aconteceu por trás, né? Lá na hora que tinha que estar resolvendo as questões que tinha que fazer. Mas foi bem complexo. O que a gente fez? A gente, nos primeiros dias ali, nós trabalhamos basicamente com aplicativo de mensagem, com WhatsApp. Troca de mensagens, então, em alguns grupos. Na verdade, nós temos um grupo no WhatsApp, que já se tinha, que é um grupo composto pela doutora Carla, diretora do foro, eu como vice-diretor, e os 3 assessores mais próximos da direção, né? A Ana Paula, que é a diretora de Secretaria Administrativa, o Lucas, que é o assessor da direção do foro, e a Thaís, que é da divisão de apoio à secretaria.
Então, entre nós 5, nós ficávamos trocando o WhatsApp, trocando informações, atualizações, a doutora Carla fazendo um link com o tribunal e com as outras sessões judiciárias, e tentando, eu não digo nem que era resolver as pendências, era saber quais eram as pendências, ao menos estabelecer prioridades. Foi um trabalho que deu 7 dias exatamente, assim, começou na sexta-feira, dia 13, e a gente diminuiu o ritmo na outra sexta-feira, dia 10. Mas foi um trabalho que era de 14, 15 horas por dia, era das 8 da manhã, quando o primeiro acordava e estava no WhatsApp, começava a mandar mensagem, até 9, 10 da noite, quando a gente resolvia que era hora de parar um pouquinho para descansar. Né? Mas foi tudo feito, o pessoal diz aqui, trocando os pneus com o carro andando. Foi bem complexo de trabalhar. A primeira preocupação que se teve, e principalmente vinculado com a corregedoria, foi a questão do acesso ao processo, né, e do plantão. Então, ao fim e ao cabo, se criou o sistema do plantão, que até acabou sendo talvez o embrião dessa alteração que nós vamos ter do plantão agora, para todo o estado a partir do ano que vem, né, de ser plantões estaduais, todo mundo. A gente teve que viabilizar um processo eletrônico que ficou hospedado temporariamente no banco de dados de Santa Catarina, sem poder acessar o passivo. Né? Os processos antigos a gente não conseguia lidar com eles. A gente só conseguia fazer processos novos e, inclusive, sem distribuição. Mas tinha que se cuidar das urgências, né, das pendências mais relevantes, principalmente processos de saúde. E foi colocado isso no ar e num sistema de voluntariado. Né, a corregedoria fez reuniões com os colegas, a gente participou de reuniões com os colegas, para tentar servidores e magistrados e magistradas que se dispusessem a colaborar de uma forma voluntária. E foi bem fácil de conseguir gente, não só por estarem, digamos, tocados pela situação, né, como porque nós estávamos com uma peculiaridade que às vezes eu sou meio direto demais, comentando com o pessoal, diz, olha, nós estamos todos recebendo salário, graças a Deus, e nós não conseguimos trabalhar, a gente está impossibilitado de trabalhar, a gente não tem como trabalhar. Então todo mundo se voluntariou, teve muita gente realmente que se voluntariou para a questão do plantão, e o plantão, eu pessoalmente achava que ia ser bem complexo, mas conseguiu funcionar e atender minimamente todas as questões. Né? Além disso, o pessoal participou também de mutirões de voluntariado, né? Teve o trabalho conjunto com a Defensoria da União, que até hoje o pessoal estava fazendo caravanas aí pelo interior do estado, mas teve o trabalho que foi, eu acho que no Shopping Total também, mas eu aqui no Praia de Belas, o pessoal também andou estabelecendo uma época ali com outras instituições, né? Fazendo o Pop Rua Ajude também ali, e para prestar serviço para as pessoas, fornecimento de certidão, informação de processo, que na verdade a nossa informação era que a gente não conseguia ter informação do processo. Né? Essa é o tipo de informação que a gente mais deu, infelizmente, naqueles primeiros 15 dias, de que a gente não tinha como acessar o processo. E também se estabeleceu uma questão eu estava recordando aqui nas minhas anotações aí do que a gente, das confusões do WhatsApp, do que se tratava. A gente, numa determinada situação, se estabeleceu a questão do balcão virtual, de tentar estabelecer os balcões virtuais para funcionar, ainda que por telefone, ainda que de casa, porque a gente chegou à conclusão que, embora o processo não pudesse ser acessado, talvez a pessoa daquela unidade tivesse uma leve memória, uma vaga memória do processo, do que aconteceu. E talvez essa pessoa pudesse dar um suporte maior do que outros, ou a central de atendimento ao público, ou a gente pensou em criar uma central de atendimento emergencial só por telefone, para casos antigos, né? Mas a gente se deu conta que era inviável, porque tinha que ser quem sabia do processo. Né? Então, muito atendimento foi feito assim, mas eu acho que o fundamental ali foi o plantão, foi criar o plantão e conseguir fazer com que o plantão fosse funcional. Né? As pessoas foram atendidas efetivamente. Acho que para a administração em si nem foi a falta do EPROC, eu reputo que foram esses primeiros 10 dias do WhatsApp e de nós conversando, primeiro querendo entender o que estava acontecendo, né? Por exemplo, entender o que houve o desligamento dos bancos de dados. Eu sou formado em Direito, não tenho o menor conhecimento de informática, e o pessoal me explicava e nos explicava, e nós tínhamos que tentar entender todas essas situações, né? Mas eu acho que foi a multiplicidade de questões que a gente teve que lidar. Porque a gente, e até isso nos ajudou, nós nesses 10 dias, na verdade foram 7 dias, foi do dia 3 ao dia 10. No dia 9, nós estávamos nesse ritmo do WhatsApp que eu disse que era, eu, por exemplo, sempre acordo cedo, então 6, 7 da manhã eu estava mandando WhatsApp,
E o pessoal começava a responder, e nós 10 da noite respondendo, e chegou na quinta-feira, dia 9 de manhã, eu disse, eu vou enlouquecer assim em casa. Eu não vou, nós não vamos conseguir manter esse ritmo, e fica aquela conversa. Embora o mundo virtual seja lindo, maravilhoso, a conversa ao vivo produz muito mais efeito quando está todo mundo. Porque senão um responde agora, o outro responde daqui a pouco, não tem uma imediatidade das coisas. Né? E a gente estava tentando pensar em soluções para botar o EPROC no ar. Então, as soluções, por exemplo, passavam por ter gerador de energia. E a gente não tinha o menor conhecimento disso, uma hora eu coloquei no grupo para o Dr. Carlos e disse, olha, nós vamos ter que fazer o seguinte, eu vi uma reportagem na TV da sala de situação do governo do estado, só nós temos que ter uma sala de situação, nós temos que ter um gabinete de crise, alguma coisa, e nós temos que nos reunir. Me lembro que eu exemplifiquei para ela, porque a minha filha tinha me dito da aula, coisa assim, eu disse, olha, é impossível a PUC não estar afetada pela enchente e a Unicinos também não. Uma dessas duas universidades talvez nos consiga uma sala para a gente trabalhar. Eles estão com energia elétrica lá. A gente consegue ir para lá ao menos trabalhar, alguma coisa assim. E aí não sei como alguém deu a ideia de falar com a procura. Acho que a Cristina, ali da direção do fórum, me comentou que perto da casa dela tinha o prédio da Procuradoria da Fazenda e da AGU. E a gente resolveu entrar em contato com eles. Eu consegui, com um vizinho meu que trabalhava lá, consegui o contato da procuradora-chefe, passei para a doutora Carla, ela telefonou, mas assim, meia hora, a Carla comprou a ideia, telefonou para a procuradora e já avisou no grupo, olha, conseguimos uma sede. Por essas coincidências da vida, a sede nem era aquela que nós estávamos pensando lá, que era na Carlos Gomes, era a antiga sede do Tribunal Regional Federal, ali na Mostardeiro, na frente do Parcão. E de imediato a gente foi para lá, isso foi na quinta, dia 9, no dia 10 a gente foi para lá, e pedimos para que ao menos fosse um diretor de núcleo, de divisão, para a gente conseguir sentar e discutir. Então, eu me lembro que no primeiro dia a Renata não conseguia sair de casa, a comunicação não foi, o Eduardo foi um dia lá também, mas foi o pessoal da segurança, foi o da OP, o Wilson teve lá, teve o pessoal da engenharia elétrica, o Daniel do financeiro, porque a gente tinha que sentar e resolver, por exemplo, essa questão do gerador, que era o fundamental para nós. Eu mexia com meus colegas, eu tenho alguns amigos da área de engenharia, de logística, que eu estava virado em logística. Eu estava tratando, o Lucas, a Thaís, a Ana Paula, eu estava tentando entender o que precisava de gerador, como era gerador, negociando o gerador com as pessoas que alugavam o gerador, falando com o general aqui do Comando do Exército para ver se conseguia um caminhão que suportasse entrar dentro do prédio com o nível de água que a gente tinha para deixar o gerador em segurança. Então, eu estava tratando tudo menos direito, menos aquilo para o que a gente é treinado. E eu acho que o maior desafio foi esse, foi a gente conseguir se juntar para conseguir trabalhar juntos, porque eu estava olhando as mensagens no WhatsApp, é impressionante. Nesse dia, todo mundo, foi a sexta-feira, 9 da noite, eram as mensagens do pessoal, olha, estou acabado, cheguei em casa agora, estou exausto, mas pela primeira vez, desde a semana passada, eu estou achando que o meu trabalho rendeu alguma coisa. Casualmente, nós tínhamos conseguido falar com uma pessoa e locar um gerador, com uma promessa de que nós íamos receber ele na outra semana. Levou mais uma semana para a gente conseguir entrar com o gerador dentro do prédio, para passar pela água aqui. Mas eu acho que o mais fundamental, o decisivo foi isso, a gente conseguir se reunir para conseguir juntar os esforços e dividir tarefa. Então, era uma sala ali, todo mundo, uma sala coworking, a gente começava a discutir o negócio, tá, então tu faz isso, eu vou fazer isso, eu ligo pro fulano, tu tenta falar com tal pessoa e vamos resolver. E isso foi muito. Outro desafio que teve, que o pessoal não soube na época, foi que nesse dia por ali, dia 10, dia 14, nos contaram, e aí nos caiu a ficha, que tinha a folha de pagamento, para ser feita. E que a gente não tinha como fazer folha de pagamento. E aí o pessoal enlouqueceu, como é que nós vamos fazer para pagar? Graças a Deus, durou um dia só a questão, e aí tinha como reproduzir através do Paraná essa questão do pagamento, mas aquelas 24 horas, nós pensando como nós íamos viabilizar isso, e no momento crítico, assim, tu ainda correu o risco das pessoas ficarem sem o pagamento, mas também funcionou. Mas para mim foi essa questão de logística, foi colocar gerador, foi conseguir fazer o prédio ter o mínimo de condição para funcionar o processo eletrônico. A gente levou 18 dias, se eu não me engano, até o processo voltar para o ar, nós saímos no dia 3, e nós voltamos dia 21. 18 dias. 18 dias sem processo eletrônico a gente ficou.
por exemplo, a questão da a Procuradoria da União de nos ceder o espaço, foi fundamental. Primeiro, foi muito rápido. E a gente marcou com eles uma visita, a gente foi lá na quinta de tarde, até só para conhecer. Conhecemos, nos expuseram o local, tudo, e depois o pessoal comentava, tá, mas até quando a gente pode ficar? Ela falou se a gente vai pagar a água, se a gente vai pagar a luz, alguma coisa assim. A doutora Carla disse, não, ela não nos deu prazo, ela disse que é para a gente usar, enquanto a gente puder e precisar, está à nossa disposição, tá? A gente pode usar o dia inteiro, claro, a gente vai tentar atender os horários que tem vigilante deles, alguma coisa assim. Tinha um servidor lá deles, por exemplo, de informática, para nos dar suporte, né? Iria diariamente lá para nos ajudar. Então fez muita diferença. Acho que ali valeu aquela questão de considerar que o serviço público, independente se ele é público federal, estadual, municipal, é serviço público, né? Aí a gente precisava todo mundo se ajudar realmente. E essa cooperação foi demais. E serviu também como lição, né? Serviu como lição para outras questões, para outros pleitos. Por exemplo, eu agora, participando na gestão, por exemplo, esses dias eu comentava com o pessoal, eu me sentiria intimidado se eu tivesse um pleito inverso de alguém, algum órgão que está precisando de um auxílio assim, e eu tivesse como ajudar, eu me sinto na obrigação de ajudar. Eu já me sentia, mas agora eu me sinto mais ainda, porque se não fosse, certamente, se a AGU não tivesse cedido aquele espaço, olha, nós tínhamos levado mais uns 15 dias no mínimo para ter conseguido fazer a coisa funcionar. Eu acho que foi fundamental, era uma questão muito demandada, né? O pessoal da gestão ali, e agora quando eu falo gestão, não é a gestão propriamente dita, mas todos os servidores ali da direção do foro e do administrativo eram muito demandados, os canais internos, inclusive, de perguntas, eram todos conosco. Era ligação interna, externa, perguntando qualquer tipo de coisa, até aquelas coisas que infelizmente aconteciam, de perguntando se a gente tinha previsão de voltar ao prédio, né, em primeiro e segundo dia de enchente. Mas eu acho que essa atuação conjunta foi muito importante. Tá? Isso foi relevante. Eu fiz questão de participar, porque eu, na verdade, eu não sou afastado da jurisdição, né? A minha função é ajudar a doutora Carla e substituir ela nos impedimentos dela, mas eu estava como os demais colegas sem poder trabalhar, né? Então, o que eu fiz? Eu comentei com eles, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou me voluntariar para o plantão, eu vou ajudar na gestão, para a gente tentar conseguir dividir as tarefas e correr atrás das coisas, e realmente, enquanto o processo eletrônico não foi restabelecido, eu ia diariamente lá na nossa sala de situação, lá como a gente chamava, né, lá na Mostardeiro, para fazer as deliberações, contatos, as coisas que a gente precisava fazer. Quando o processo eletrônico voltou, assim, aí eu mexi com eles, olha, agora eu vou voltar a ser juiz, tá? Se vocês precisarem, eu estou ali, vocês sabem, contam comigo, mas eu vou voltar a tratar também das minhas demandas, dos meus processos judiciais. Mas foi muito importante, principalmente a colaboração do pessoal do administrativo. Foi fundamental, e se todo mundo não tivesse ido para lá e tivesse tido aquela vontade de fazer e resolver, certamente as coisas não iam, porque nós não tinha protocolo, nós não tinha nada pronto, não se esperava, jamais se esperava alguma coisa parecida, né? Acho que depois do ano passado a gente já não esperava que fosse ter um outro episódio, depois de setembro e novembro do ano passado, e aí veio maio desse ano, e foi bem complexo, assim, o grau de demanda, de estresse, de cobrança interna que o pessoal tinha, era muito complicado. Mas realmente tu via claramente, depois que a gente se juntou, e que a gente começou todo mundo a trabalhar junto, talvez até por um apoio recíproco, até emocional, que as pessoas saíram melhor, a gente conseguia resolver mais as coisas, e de uma forma mais imediata. Isso tudo realmente foi demais. E foi muita deliberação do pessoal, nós meio dividimos. Administrativo, nós vamos tentar botar a justiça de pé de novo. Nós vamos tentar fazer funcionar. E aí as redes de colaboração também. O pessoal do grupo dos voluntários, procurando os nossos terceirizados, por exemplo, para saber a situação pessoal de cada um, né, até para resgatar as pessoas, para saber, para fazer a prestação lá no descarregar material de quando vê as doações do Paraná e de Santa Catarina, né? Bom, entrar aqui no prédio, eu entrei aqui no prédio, não entrei de barco porque eu me neguei o dia que quiserem botar no barco, mas para entrar com o carro aqui um dia nós tivemos que pegar uma caminhonete super elevada para conseguir chegar perto
e entrar a altura do prédio no portão da garagem deu a minha altura quase de água, né? Então é uma coisa chocante. Quem não veio não tem nem ideia, assim. Muita gente, principalmente o pessoal mais do interior, né, que não estava em contato, não estava vivenciando isso daqui, não tinha ideia do quanto a gente passou aqui dentro. Eu gosto muito, pessoalmente, de como é que eu vou dizer, de ver efetivado, de ver realizado aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, o dia, bom, circulou em todos os grupos de WhatsApp da Justiça, por exemplo, uma filmagem que nós tínhamos dito que não era para filmar, mas não adiantou na hora da alegria no pessoal, quando o pessoal está colocando o gerador em cima do caminhão que ficou aqui no prédio da Justiça, o primeiro gerador que a gente alugou, né? Então, o sentimento de conseguir ter realizado aquilo, de embora não conhecendo nada da questão, não sabendo nada sobre aquilo, a gente ter conseguido viabilizar, botar um caminhão com um gerador, fazer os dutos e a parte elétrica que precisava, aquilo, e quando o EPROC entrou no ar também, aquilo ali realmente foi bem gratificante, e ver a colaboração dos outros órgãos, né? Sempre quem podia ajudar a gente, olha, eu não me recordo de alguém, algum órgão, alguém que a gente ligou de ter nos dito que não ia ajudar porque não queria, por exemplo, ou porque tinha outras prioridades. O pessoal realmente vestiu a camiseta, quis ir, e mais do que isso, internamente, o pessoal, e bom, eu sou fã do pessoal do administrativo, mas o pessoal do administrativo, o pessoal do judicial ajudou, foi fazer voluntariado, fez plantão, mas quem botou de pé isso daqui foi o pessoal do administrativo, né? O pessoal administrativo, todo mundo veio, chegou uma hora que nós tínhamos que dizer, não cabe todo mundo. Por exemplo, lá na Mostradeira, nós tínhamos lugar para 8 ou 10 pessoas. Não adianta vir mais gente que isso, que vai virar bagunça, nós não vamos conseguir trabalhar e não vai dar certo. E isso foi fundamental. O engajamento do pessoal do administrativo foi muito fenomenal. O pessoal da segurança, o pessoal de segurança dos outros estados, né, os nossos agentes de polícia judicial de Santa Catarina e do Paraná vieram para cá. Ficaram morando dentro do prédio, né? O pessoal não sabe, o pessoal ficou morando, e morando era morando sem luz. Não era, tô com luz, tô com ar-condicionado, tô com micro-ondas funcionando. Não, era sem nada de luz. Era mal e mal com água. Então, isso foi muito gratificante. Essa ideia de que nesta hora as pessoas, talvez por um sentimento efetivo de pertencimento à justiça, o pessoal se juntou e resolveu botar a mão para funcionar. Isso fez muita diferença.